teologia. Como a PNL pode ser aplicada no meio condominial? Ele, professor de teologia, palestrante, um grande parceiro nosso e candidato a vereador aqui em Campinas, 15500. Júlio Teodoro, o palco é tudo seu. Bom dia, né? Ainda estamos no dia. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre um tema, aproveitar bem nosso tempo, PNL. O que vem ser a PNL? Acho que muitos já ouviram falar, é um assunto pertinente, né, nos nossos dias. Programação neurolinguística. O que significa uma programação neurolinguística? Tudo que é programável pode ser reprogramado. Então nós falamos sobre nossos hábitos, falamos sobre nossa inteligência, as nossas decisões. Pode pular o próximo, por gentileza. E nós temos aqui duas qualificações importantes. Se eu perguntar para vocês hoje aqui, qual é a diferença de caráter e qual é a diferença de personalidade? Muitos vão falar assim, eu não sei, parece a mesma coisa. Eu vou falar algo muito importante para nós, porque o PNL, ele vai disseminar na nossa mente, para que nós possamos nos encontrar. Personalidade é diferente da palavra caráter. Preste atenção, vem de uma palavra grego, personal mais idade, significa a identidade da pessoa, é um conjunto de atributos físicos e psicológicos aqui, que determina a formação e o perfil de quem você é. Não é o caráter. Caráter é uma outra coisa, andam juntos, mas é diferente. Primeiro, como nós vamos descobrir a nossa personalidade? A forma física, o nosso temperamento, a nossa inteligência, o nosso nível social, a nossa etnia religiosa, a nossa biografia, a origem e a nossa autoestima. Eu morei nos Estados Unidos 5 anos, né? Morei 1 ano e meio em New Jersey, 3 anos e meio ali na Califórnia, na cidade de Anaheim, onde tem a segunda Disney. E lá nós sabemos que a personalidade, ela é muito incisiva. Nos bairros de negro, eles sabem a personalidade deles, significa, eles sabem quem eles são, aonde eles podem entrar. A escola de negro é de negro, a de branco é de branco, porque o racismo não é grande, entendeu? Então, se você não se identificar na sua personalidade, você tem dificuldades de exercer o seu caráter. Uma pessoa baixinha, por exemplo, ela não pode querer, na mente dela, se socializar com os grandão que vai jogar basquete. Ela tem que entender, não é discriminação. Ela vai entender que ela é baixinha, ela não está naquele nível, então ela tem que andar com os baixinhos ou com pessoas do nível dela, né? Então as pessoas que têm mais cultura, o que acontece? Ela vai tentar se socializar com pessoas que têm mais cultura, não generalizando, né? Pode pular o próximo, por gentileza. O que vem a ser o caráter? Caráter, ele vem do latim, é uma outra palavra. Dali surgiu a máquina de escrever os caracteres. Personalidade, daqui para dentro. Caráter, daqui para fora. Personalidade, quem eu sou, o que eu sou. Caráter, o que eu vou fazer daqui para fora. É um conjunto de características e traços relativos de uma pessoa na maneira dela agir e reagir dia a dia nas situações. Então o que acontece? Uma pessoa dos 13 anos, nos Estados Unidos tem uma pesquisa que dos 13 aos 19 anos, o adolescente, ele sai dali para a juventude e ele sai da personalidade e começa a formar o seu caráter. Entendeu? Tanto que dos 13 aos 19 você usa uma palavra chamada teenagers, que é o teen, que é o 13, que é do 13, até o 19, que é o 19. Nesse período, o adolescente, ele vai formando o seu caráter. Meu modo de agir, se eu sou honesto ou desonesto, se eu sou mentiroso, se eu sou resiliente, se eu trabalho, se eu não trabalho. Então, nesse conjunto aqui, nós começamos a trabalhar no PNL. Para podermos o quê? Descobrir quem nós somos. E se você descobrir quem você é, você pode saber, você pode ver aonde você pode chegar. Próximo, por gentileza. Primeiro, do PNL, nós vamos mapear e fragmentar. Para quê? Com o objetivo, desbloquear a nossa mente. Qual é a diferença do PNL pela teologia? Eu sou formado em teologia e tem ali uma matéria que chama psicologia pastoral. Qual é a diferença da psicologia pastoral com a psicologia normal, tradicional? A psicologia tradicional, ela busca os métodos, né, acadêmicos, que ela tem que seguir aquele método. Já na teologia, nós buscamos o quê? Uma palavra que chama etimologia. Etimologia significa a raiz, da onde veio, o porquê. Entendeu? Então, como mapear e fragmentar uma pessoa para que ela possa ser desbloqueada? Primeiro, nós dividimos aqui em 4 direções. Com essa cadeira, direção espiritual, sentimental, material, direção física. Um exemplo, eu estava aconselhando uma pessoa, pouco tempo atrás, e ele é recém-casado, um cidadão. O que ele fez? Ele casou e ele estava tendo uma dificuldade de receber carinho da esposa. E ele veio se queixar e falou, poxa, minha esposa vem fazer carinho em mim, eu tiro o rosto, eu não sei porquê. E ele não sabia
Fomos fazer um mapeamento, fragmentar, dividir para ver qual área ele foi bloqueado. E aí conversando nesse PNL, trabalhando, descobrimos que quando ele era pequeno, a mãe veio do interior e as antigas, elas costumavam bater na cara dele dando tapa. Sabe as mães antigas? Elas meio chucras. Ela conversava, foi você que fez. Tinha vários filhos e batia na cara, e batia. E ele cresceu com esse trauma, que a mão nunca serviu para fazer carinho. A mão servia para quê? Para agredir. E ele, já com 20 e poucos anos, casou, não sabia inconscientemente. Quando fragmentamos área por área, nós conseguimos desbloquear essa área. E aí, com treinamento, com ajuda psicológica, ele foi trabalhando. Depois de 1 ano de prática, ele conseguiu começar a receber carinho e aquilo foi aceitável na vida dele. Né? Às vezes, pessoas que têm a parte material, montou uma empresa, fez uma sociedade, faliu. E o que acontece? Ela fica bloqueada. Ah, nunca mais vou abrir empresa, nunca mais vou montar nenhum negócio próprio, vou ser sempre empregado. Por quê? Porque a pessoa teve uma frustração. E nisso, se você não desbloquear, se você não descobrir aonde você parou, o que impediu a sua vida, você vai começar a fazer projetos falidos. Sabe o que é projetos falidos na nossa vida? Eu creio que todo mundo aqui, a maioria, tem um projeto falido na sua vida. Eu estou construindo em casa, e de repente o rapaz estava pintando em casa. Ele pintou ali muito bem e sobrou uma lata de tinta. Ele lavou aquela lata de tinta e deixou ali. Eu falei, vou guardar essa lata, porque em construção sempre a gente usa aquela lata. O que acontece na minha mente, eu fiz um projeto para aquela lata. Vou deixar aqui, porque o pedreiro pode usar essa lata. E ele foi, usou outra lata de tinta. Eu falei, lava direitinho, eu deixo aqui. No final ele lavou 5 latas e deixou ali. O que eu fiz? Eu fiz um projeto para aquelas 5 latas, projeto falido. Eu não ia usar aquelas 5 latas. E assim, se nós não desbloquearmos a nossa mente, você começa a fazer microprojetos na sua vida, que são chamados de projetos falidos. Fazer uma pergunta aqui, quantas mulheres têm uma bolsa? Comprou aquela bolsa cara, bonita, né? Foi em casamentos, eventos, e de repente quebrou a alça daquela bolsa. Você pegou aquela alça quebrada, guardou aquela bolsa, comprou uma bolsa nova, mas você fez um projeto. Eu vou guardar essa bolsa porque um dia eu tenho um projeto de arrumar. A bolsa está 1 ano em casa, 2 anos, 3 anos, 5 anos, e é um projeto falido que nunca vai ser concretizado. Tem uns que riram aí, né? Porque eu acho que já fizeram isso. Quantas pessoas têm coisas que você tem na sua casa, ferramentas? Ah, quebrou a ferramenta, um macaco num carro. Eu vou deixar ele ali porque me serviu, tem um lado sentimental. Vou comprar um novo e o que acontece? Eu tenho um projeto para ele. Um dia eu vou consertar. Passa 1 ano, passa 2, passa 3, passa 5. E assim, se você for analisar a sua vida, no caráter, naquilo que você vai construir, você está bloqueado. E não consegue acreditar. E você não consegue desenvolver. Agora, se eu começar a perguntar quantos projetos falidos você tem que atrapalham a sua vida, há um ditado que diz assim, que peso sobre peso, ele satura. Isso serve para a empresa, isso serve para pessoas, isso serve para o casamento, serve para tudo. Se você colocar um peso onde já tem peso, aquilo vai saturar. Pega um saquinho de areia, um saquinho de plástico, coloca ali 5 quilos de areia. Esse saquinho bem fraquinho de mercado. E você já tem um peso. É como se o marido chegasse em casa da empresa cheio de problema, nervoso, não conseguia entrar no relatório, e ele chega cheio de peso. Quando chega em casa, a esposa coloca mais peso em cima. Porque o cachorro fez sujeira, o menino tirou a nota ruim na escola, começa a pôr mais peso. Se você pôr mais areia naquele saquinho, vai fazer o quê? Romper a resistência. E aí o que acontece? O homem chega no seu limite, grita, xinga, e a mulher olha para ele indignada e fala, por que ele xingou? Por que ele brigou? Então, se eu perguntar quantos projetos falidos você tem, que na sua inconsciência, se você não mapear, se você não se libertar disso, a sua mente vai ser assim, eu vou trabalhar com projetos falidos. Um dia eu vou fazer um curso de francês, e nunca faz, foi na primeira aula. Quantas pessoas se matriculam na academia, faz ali 1 mês e faz um projetinho falido? Paga o 2º mês, não vai, paga o 3º mês, não vai, e nunca mais faz. Quantos aqui já compraram projetos falidos, compraram uma esteira para pôr em casa? Andou 1 vez, 2 e nunca mais andou. Quem já fez isso? Levanta a mão. Todo mundo. Quem já comprou um triturador de alimentos, que viu lá no shopping, lá da televisão, comprou, vou pôr cenoura, beterraba, vou triturar alimento, usou 1 vez, 2, depois ficou com preguiça de lavar e nunca mais usou. É a centrífuga. Centrífuga, exatamente. São projetos falidos. Se meus irmãos, meus amigos, se meu irmão fala coisa incrível, se você não mapear sua mente e você começar a desbloquear isso, a sua vida vai ser assim, eu vou fazer projetinhos falidos. Eu tenho uma cadeira, ela rasgou, mas ela me serviu muito tempo, eu vou deixar ela no canto, na garagem, vou comprar uma nova e eu tenho um projeto de um dia consertar. Vai ficar ali 10 anos. Próximo, pode passar pra gente. Tricotomia, o que é tricotomia na PNL, na programação neurolinguística? Tudo que é programável
pode ser reprogramado. Eu vou falar sobre o pneuma, né, aqui espiritual e corpo. Pneuma, sarx, psique e o soma. Quem já ouviu falar de doenças, quem já foi no médico ou clínico geral, que falou sobre uma doença chamada psicossomática? Quem já ouviu falar? Psique é o seu intelecto, o sarx faz parte da alma, é o que? O seu instinto. Psicossomática, doença da alma que afeta o corpo. No PNL tem que ser desbloqueado isso. Você tem que entender que porque você é muito negativo, você não é resiliente, você fala palavras pessimistas, você é como uma esponja que absorve tudo de ruim. Então a nossa parte espiritual tem que estar sempre desbloqueada. O nosso psique, o nosso intelecto e o nosso instinto tem que estar sempre desbloqueado, para que o seu corpo não seja afetado, para que você não possa ficar doente, você não possa andar cansado, já acordar cansado, porque tem pessoas que já acordam cansado. Então o PNL ele é importante para a nossa vida. Por isso que se fala programação neurolinguística. Em 1970 foi descoberto ali na faculdade da Califórnia, o John Grinder, e daí tem sido usado. Depois veio o rapport, isso aí foi usado um pouco, já não é tão usado hoje. Pode passar o próximo, gentileza. Comunicação. Estou acelerando um pouquinho por causa do nosso tempo. 2 tipos de comunicação a programação neurolinguística nos ajuda. Existe um tipo de programação unilateral. Existe um tipo de programação bilateral. Se um homem for conversar com uma mulher na linguagem de homem, falar sobre eu comprei um carro, aro 22, ele tem um torque de 70 kg por metro, a mulher vai falar, o que é isso? Se uma mulher for conversar com um homem na linguagem unilateral, que ela entende, ela for falar sobre cabelo, sobre roupa, sobre maquiagem, o homem não vai entender. Nos condomínios, o que acontece? Muitos conflitos. Linguagem unilateral. Eu fui no condomínio pouco tempo atrás, contrataram um advogado, porque eles queriam alterar a convenção para alterar a cor do prédio, e mais uma área comum. E o que acontece? Contrataram um advogado, o advogado foi lá todo bonito, quis falar umas palavras com um nível universitário, e foi lá que chegou pro pessoal, tinha ali acho que 35 apartamentos, tinha 3 senhoras, que era uma que morava na cobertura, a mais rica do prédio, mais 2 amigas, e o advogado chegou, muito bonito ali, arrumado, e falou, tipo algo assim, não queremos fomentar algo herético, nem fazer apologia, né, a qualquer circunstância aqui, mas queremos, junto num quórum coletivo, né, ratificar, para que posteriormente possamos sancionar e poder mudar a convenção. Falou um monte de coisa assim. As velhinhas olhou ali e falou, não, a gente não vai votar. E precisava ali do quórum, né, total de 100% para poder mudar a cor do prédio. E não mudaram. Então, o que adianta uma pessoa falar uma linguagem unilateral, sabendo que as pessoas precisam entender? Bilateral, quando uma pessoa conversa e a outra entende. Muitas pessoas do condomínio não conseguem se entender, por quê? Porque ele quer passar o que está na mente dele. Muitos síndicos aqui sabem, ali os conflitos, por quê? Porque a pessoa tem um ideal, ela quer brigar, ela quer falar, ela quer dar a opinião dela, é o famoso narcisismo, que a minha opinião vale, a minha palavra tem que ser a última, o que eu quero é mais bonito, é mais próspero. Então, tudo que formos fazer num condomínio, temos que ter uma linguagem bilateral. E quais são as correções? Você conversa primeiro ali com o condômino, numa situação amigável, vai lá, conversa com ele, amigo, não é assim, você para o carro sempre errado na vaga, né, o seu filho está indo na piscina com bebida. Se não dá certo, você usa a parte administrativa. Manda ali uma advertência, uma multa. Se não der, você judicializa. Então são tipos de linguagens bilaterais, que os dois vão entender. Primeiro você tenta amigável, depois administrativa, depois judicializa. Próximo. Resiliência. O que é resiliência? Olha bem, presta atenção nisso. É uma expectativa sem administração, ela gera uma frustração. Você sabia que se você trabalhar bem a programação neurolinguística, raramente, você nunca vai sofrer uma frustração na sua vida? Quando você vê a Olimpíada, são 10 corredores. O corredor começa no país dele, ele faz ali a Olimpíada, a competição municipal, estadual, interestadual, e depois vai os 10 para a Olimpíada. Você sabia que todos ali, os atletas da Olimpíada, eles têm um psicólogo do lado dele? Porque o camarada treina 4 anos, ele cria uma expectativa, e se ele não ganhar, aquele psicólogo vai falar, você já fez muito pelo seu país, você já ganhou dinheiro, já comprou uma casa para sua mãe, você é o orgulho dos seus filhos. Por quê? Porque só 3 vão subir no pódio. Quando a pessoa cria uma expectativa sem administração, ou seja, não é um plano B, mas ela administrar que nem todo mundo nasceu só para vencer, ela vai gerar uma frustração. Eu tenho uma frustração. Então no PNL você tem que programar sua mente. Nem tudo eu vou ganhar. Eu não posso ser sempre o vencedor. Minha palavra não pode ser a última. Então eu pus 3 tipos de pessoas aqui. Uma usa bermuda com tênis, o outro usa ali uma moda casual e o outro social. Se eu chegar aqui hoje e ver um cidadão de tênis branco, eu vou falar assim, ó, eu não concordo em usar tênis branco. Eu não gosto de usar tênis branco, mas o que eu faço?
eu respeito. Eu respeito e a gente continua amigo. O outro usa ali um tênis cinza, o outro usa uma roupa vermelha. Quer dizer, na resiliência, eu me adapto à situação. E nos condomínios há essa dificuldade das pessoas se adaptarem, sabe? A gente viver junto em comunhão. Então não crie expectativa se você não programou uma administração para essa expectativa. Por quê? Porque se você não atingir ela sem administração, na sua mente, você vai gerar uma frustração. Próximo. Aqui eu coloquei para finalizar 3 requisitos. Presta bem atenção. Uma pessoa só é valorizada por 3 requisitos fundamentais. E isso é muito importante. Pelo que você é, pelo que você tem, 15%, e pelo que você faz. Uma pessoa valorizada pelo que ela é, ou algum objeto. Você acha, por exemplo, lá nas escavações do Egito, uma máscara egípcia. O que ela é? Um pedaço de barro. Mas o que ela significa? Milhões de anos, história. Então ela é valorizada não pelo pedaço de barro, mas pelo que ela é. Entendeu? Gisele Bündchen estava ali no sul, o olheiro foi lá, olhou ela, viu ela não sabia nada, não fazia nada, mas ele falou, pelo que ela é, bonita, alta, olho azul, serve para ser modelo, foi valorizada pelo que é. Segundo item, 15% das pessoas pelo que tem. Na verdade, hoje o capitalismo é pelo dinheiro. As pessoas têm amigos, por quê? Porque ela tem dinheiro, ela tem a casa, ela tem a churrasqueira, ela tem um carro muito bom, ela tem vida social, ela faz ali o seu happy hour, socialite, pelo que tem. Agora eu digo, 80% das pessoas, não é porque tem um rosto bonitinho, não é porque você tem alguma coisa, não. A pessoa vai ser valorizada no mundo hoje, em geral, pelo que você faz. Lembra o Ronaldinho Gaúcho? Ele estava se esforçando para trabalhar, para jogar futebol, ele ganhava R$2.000 por mês. R$2.000 por mês. Num dos campeonatos que ele fez o gol da vitória, o salário dele já dobrou. Depois foi aumentando e ganha mais de 2 milhões por mês. Por quê? Porque ele era bonito? Não. Ele tinha alguma coisa? Não, veio da periferia. Ele foi valorizado pelo quê? Pelo que ele fez. Pelo que ele fez. Uma das coisas que nós devemos aprender é, presta atenção, nunca busque conselho com uma pessoa que nunca produziu nada na vida. A pessoa só vai te oferecer um palpite e não conselho. Só pode dar o conselho quem tem para dar. Só pode dar alguma coisa quem tem. Então nunca busque conselho com quem nunca produziu nada na vida. Em todos os âmbitos da sua vida. Pode ser espiritual, sentimental, material, qualquer tipo. Então hoje eu deixo para vocês na programação neurolinguística. Faça. Não espere ser valorizado pelo que você é. Nem espere os seus amigos interesseiros no que você tem. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer a diferença. Porque se você não reprogramar sua mente, falar, eu vou fazer acontecer, eu não vou esperar acontecer, eu vou fazer acontecer, o mundo não vai te valorizar, a empresa não vai te valorizar, o mercado não vai te valorizar. Então é muito importante o PNL na nossa vida. Você estudar mais sobre esse assunto, porque o nosso tempo é muito curto hoje aqui, mas você estudar sobre esse assunto. É uma programação neurolinguística. Tudo que é programável, você pode reprogramar na sua mente. E encerrando aqui, um último exemplo. Você vai fazer uma festa de Natal na sua casa. E de repente ali tem a esposa, o marido e um filho de 5 anos. E a esposa no Natal coloca aquela toalha branca linda, faz aquele bolo Chester e ela coloca uma garrafa de vinho tinto para brindar o Natal. E na hora que abriu aquela garrafa, o menininho de 5 anos fala, pai, deixa que eu sirvo o vinho. E aí ele pega, vai servir, derruba a garrafa, mancha toda aquela toalha. Que o pai olha e fala, poxa menino, você não presta atenção, né? Você é burro, o que você fez? Agora vamos ver a programação neurolinguística. A mesma situação, um mês depois, aquele casal vai ser promovido, o marido na empresa. De gerente, ele vai ser gerente geral da empresa. E ele chama o dono da empresa para jantar na casa dele. Vem o patrão, o dono da empresa, a esposa, o marido e a mulher. E de repente eles vão comemorar e ele abre aquela garrafa e o patrão diz, deixa que eu sirvo. De repente ele derruba aquele vinho na mesa. Qual é a atitude daquele casal? Ele vai brigar? Não tem problema. Não, pode deixar, a gente limpa. A esposa faz o quê? Dá aquele sorriso amarelo. Fala, não, pode deixar tranquilo, a gente limpa, não tem problema. Ela sentiu ódio, ela sentiu raiva, mas ela administrou o quê? A mesma situação de uma forma diferente. O PNL é você mapear. Você fala, eu sinto raiva, as mulheres que têm ciúmes do marido. Você pode ter os ciúmes, mas você administra. Você vai continuar sentindo medo, sentindo ódio, sentindo raiva daquele condômino, mas você vai administrar tudo isso de uma forma diferente. A sua diferença vai ser no que você faz. Não é pelo que você é. Eu sou lindo, maravilhoso, formado, não. É o que você faz, é a produção. O Brasil, ninguém vive de royalties, ninguém vive de direitos autorais. Hoje você vive no Brasil se você produzir. Qualquer pessoa que produzir no Brasil, você tem sucesso. Nos Estados Unidos você vive lá, né, de patentes e outras coisas. No Brasil não, no Brasil é diferente. Então vamos aprender isso. A programação neurolinguística todo dia. Eu vou me reprogramar, eu vou me reinventar, eu vou mapear aonde que eu estou bloqueado. Por quê? Porque se eu não fizer, eu não vou ser valorizado. E eu agradeço essa oportunidade.
Aqui está o Instagram do Júlio Teodoro Campinas. Sigam ele, depois chamam no direct para falar mais sobre esse assunto tão importante no nosso meio.